Queridos irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós iremos meditar hoje do verso 26 ao verso 30 do Evangelho de Mateus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Até aqui a leitura, irmãos. Ó Deus bendito, com alegria, ó Pai, é quem nós nos preparamos neste momento para a Tua Palavra. Ela, ó Deus, que é viva e eficaz, é poderosa, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois de termos cantado, Senhor, termos lido a Tua Palavra, termos trazido as ofertas e os dízimos e testemunhado, ó Deus, esse momento tão precioso para nós, para a Tua igreja, esse sacramento do batismo. Agora, ó Pai, nos preparamos, ó Deus, para ouvir o Senhor falando aos nossos corações. O nosso desejo, ó Deus, é conhecer as Tuas verdades, aquelas, ó Deus, que nós necessitamos. Por isso, fale conosco, ó Pai. Fale ao nosso coração aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse dia. Mesmo, ó Deus, que para que venhamos ser edificados por essas palavras, o Senhor tem que nos exortar. O Senhor tem que chamar a atenção da Tua igreja. Faça isso, pois nós cremos que a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. E nós, ó Deus, confiamos. Usa-me, Deus, como instrumento em Tuas mãos, para o bem do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ainda nesse ambiente, nessa atmosfera de Páscoa, nós temos meditado sobre a Páscoa cristã. E neste ponto do Evangelho de Mateus, nós temos feito uma exposição dessa série no mês de abril. O verso 26 ao verso 30 é o exato momento onde Jesus Cristo marca a transição da antiga para a nova aliança. E Ele faz isso celebrando a última Páscoa com seus discípulos e instituindo a ceia como um novo memorial para a igreja do Senhor. E aí nós recebemos esta palavra, ou recebemos essa porção nesse dia, com o objetivo de entender as implicações da ceia como esse novo memorial e o nosso dever como igreja em observar este memorial até que o nosso Cordeiro, Cristo Jesus, Ele venha pela última vez buscar o seu povo. E nós queremos ver isso em três partes do nosso texto. E a primeira delas está no verso 26 ao verso 28, onde o texto nos diz que depois de ter ceado a refeição de Páscoa, Jesus insere outra ceia. Nós temos uma nova ceia sendo apresentada aqui. Por que isto é importante? Porque vai exatamente marcar essa transição da antiga para a nova aliança. Aquilo que no passado foi estabelecido por Deus para memória e para o povo de Israel como um sinal e um lembrete daquilo que o Senhor fez naquele momento de libertar o povo, com mão poderosa e os golpes que o Senhor deu no Egito.
na realidade apontava para uma obra redentora, uma salvação maior e melhor e final até, por assim dizer, no aspecto redentor. E é exatamente nesse ambiente, nesse contexto, onde Jesus Cristo está caminhando para cumprir estas coisas, para fazer cumprir o mandato do Senhor, sendo Ele o Cordeiro de Deus entregue na cruz, é que estas verdades são ditas. Por isso o texto do verso 26 começa dizendo: enquanto comiam, porque Jesus e seus discípulos, eles estão celebrando a Páscoa judaica, aquela refeição cerimonial que foi dada por Deus lá em Êxodo capítulo 12, que deveria ser observada como um rito. Ele fez isso quando introduziu um rito cerimonial para que ano após ano o seu povo pudesse reproduzir e lembrar de como Deus o libertou. Isso era até para ser ensinado às crianças e às gerações. Mas Jesus, quando está sentado, comendo essa refeição da Páscoa ainda nos antigos moldes, é quando ele introduz uma mudança drástica no rito pascual. Eu penso que naquele momento os discípulos vê o diálogo e a conversa de Jesus tomando pão, erguendo o cálice e as palavras sendo ditas, eles levam ali um choque, porque está saindo do script, né? Está saindo daquilo que eles estavam rotineiramente acostumados a fazer. Segundo, diz o texto ainda no verso 26, que ele tomou Jesus um pão e abençoando partiu, deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Seguindo o curso normal da celebração, porque ali tem o pão sem fermento, está ali sobre a mesa. No rito pascual ele é um dos elementos utilizados, mas ele toma agora o pão, roga as bênçãos, ou ele abençoa partindo esse pão, e muda o costume, e agora não é mais dentro daqueles moldes rotineiros. Ele diz algo que faz essa mudança do ritual que ele apresenta quando ele diz: isto é o meu corpo. Porque o pão sem fermento no rito pascual, ele simbolizava a saída às pressas, ou aquele momento onde não tinha como esperar a massa chegar ao ponto certo. A maneira como o Senhor tirou o povo do Egito foi às pressas, eles tinham que estar preparados e prontos, comer o cordeiro ali, o pão sem fermento, as ervas amargas, lembrando do sofrimento e a dor. Agora Jesus aparece, não mais dizendo que este pão iria representar o sofrimento deles, mas o seu, porque agora ele diz: isto é o meu corpo. E segundo, no verso 27, ele ainda vai dizer que ele tomou também um cálice. Veja, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Mais uma vez, Jesus muda a liturgia do rito. Havia no rito pelo menos 4 taças que eram erguidas. Esta terceira taça, durante todo o ritual, ela é erguida, e ele muda o sentido quando ele diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Verso 27 e o verso 28. Com isso ele está dizendo que o cálice não mais representaria o sangue do cordeiro, que os israelitas, ainda no contexto de escravidão lá no Egito, precisou derramar o sangue, pegar uma folha de isopo e passar nos umbrais da porta e também nas vergas laterais, e este sangue iria proteger eles quando o anjo ou o próprio Deus passassem ali. Mas é o seu próprio sangue.
o sangue de Jesus Cristo, que é apresentado aqui. Aqui também nós temos uma referência ao que foi dito pelo profeta Jeremias, onde Deus falando ao povo, pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso 31 e 34, sobre a promessa de uma nova aliança que iria ser feita em um momento oportuno. E o texto vai dizer em Jeremias 31, verso 31 a 34: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com os da casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E aí o sentido dessa nova aliança: pois perdoarei as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando Jesus então diz que isto é o meu sangue, quando ele ergue esse cálice e diz que é o sangue da nova aliança, ele está se referindo a isso. Era uma aliança plena, completa, que seria feita pelo sangue deste cordeiro, e ela, diferente da antiga, seria derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. De fato, esse sangue, ele seria para os redimir. É exatamente isso que o verso 28 vai dizer. E essa linguagem de remissão de pecados, ela ainda está fazendo lembrete ao que a antiga aliança apresentava. Levítico capítulo 17, verso 11, tem um vislumbre disso, e Jesus diz que é com o seu próprio sangue que haveria completa remissão de pecados, ao ponto, como diz lá pelo profeta Jeremias: seus pecados jamais me lembrarei. Essa nova aliança no sangue de Cristo Jesus seria para o povo como aquilo que o sangue do cordeiro, os ritos cerimoniais, o aspergir do sangue no templo pelos sacerdotes não foi capaz de fazer. E derramar sangue era necessário, porque só assim haveria perdão. E é por isso que o autor aos Hebreus, quando olha para essa passagem e vê em Cristo esse cordeiro perfeito, o sumo sacerdote perfeito, que entra no Santo dos Santos e oferece um sacrifício perfeito, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso nos lembra quando Adão e Eva pecaram, e eles percebem agora com vergonha a sua nudez, e tentam por alguma forma eles mesmos corrigir isso. E esse método que eles utilizam não é suficiente, e eles mesmos reprovam, porque ao olhar eles percebem que não foi suficiente, e buscam as árvores para esconder-se de Deus. Mas o Senhor, que tudo vê, estava lá, sondando, conhecendo, percebendo a nudez, a iniquidade. E é o próprio Senhor Deus que mostra já ali no Éden como os pecados, como o seu povo seria redimido por meio de sangue derramado. É o Senhor Deus primeiro quem mata, quem derrama sangue, e esse sangue cobre a vergonha, cobre a nudez, e cobre com a vestimenta feita pelas peles dos animais, ou do animal ali, derramado o sangue, cobrindo a nudez de Adão e Eva. Mas há uma outra verdade sendo dita aqui nessa transição da nova aliança, e que Spurgeon comenta, dizendo que nessa passagem do Evangelho de Mateus nós temos o nascimento da igreja do Novo Testamento. É aqui
ainda nesse cenáculo onde Cristo está sentado com seus discípulos, e agora só com os 11, ele institui essa nova ceia para ser praticada pelos discípulos e, consequentemente, pela igreja. Aqui nasce a igreja do Novo Testamento, porque foi nesse momento que o Senhor Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, instituiu-a e nos dias seguintes ratificou-a com o seu sangue. Essa palavra de redenção e de remissão era mesmo utilizada pelos compradores de escravos, quando compravam, ou o próprio escravo, depois de um tempo, quer resgatar algum parente. Era uma linguagem utilizada nesse contexto, de comprar, de adquirir, de resgatar, nesses dois aspectos, tanto o que compra quanto o que está resgatando um parente. E os cristãos, eles são aqueles comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que Jesus está dizendo agora para os seus discípulos, embora a compreensão deles ainda não está plena, não está completamente, as coisas não se encaixaram completamente, mas ele está dizendo que a igreja do Senhor seria comprada. O sangue que lá pelo profeta Jeremias foi dito que seria derramado em favor de muitos, seria agora colocado em prática pela vida do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Por isso que a igreja, os cristãos, eles são uma sociedade de pessoas resgatadas, compradas e remidas pelo sangue de Jesus. Sempre que nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos o nascimento da igreja do Novo Testamento e a instituição da nova aliança, e o dia em que o nosso Salvador anunciou que derramaria seu sangue lá atrás para remover os nossos pecados, como de fato o fez. Em segundo lugar, no verso 29, Jesus também faz uma importante declaração aos discípulos sobre o seu próprio futuro. Ele diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Agora veja, aqui temos uma declaração solene de Cristo sobre o futuro, aquilo que na teologia nós conhecemos como uma mensagem escatológica a respeito de Cristo Jesus. Aqui ele está reafirmando sua renúncia àquele prazer terreno em prol da redenção do povo. O vinho, ele era sempre usado no ambiente festivo, era sinal de alegria, de festa, de celebração. Por isso que o primeiro milagre que Jesus realiza é num casamento, e é exatamente quando falta o vinho. Ele então está ali fazendo com que a alegria não se acabe. Mas Jesus está dizendo que aquele momento também significava que ele não iria desfrutar, pelo menos não fisicamente, desse momento festivo e alegre por conta desse elemento do vinho. Ele estabelece aqui um intervalo entre este momento e a sua segunda vinda, para quando essa festa e essa celebração de fato irá acontecer. Ele estabelece a ceia aqui, então, não como uma recordação apenas, mas como um prenúncio da comunhão perfeita no reino vindouro, quando ele diz que aquela seria a sua última Páscoa, e a última Páscoa de todos, e seria a primeira ceia dele com os seus discípulos, mas também a sua última vez que ele iria desfrutar do fruto da videira. Jesus fala de sua renúncia sacrificial aqui. Ele declara que não participará mais da celebração festiva do vinho, símbolo da alegria e da comunhão, até a consumação do reino. Mas ele entrega isso à igreja. A igreja celebra, a igreja festeja. Isso destaca a sua entrega absoluta àquele sofrimento que lhe aguardava. Enquanto estas coisas simbolizavam a festa e a alegria para a igreja que seria resgatada, para ele o que lhe aguardava era dor e sofrimento.
Jesus fala dessa interrupção provisória e escatológica da sua participação na ceia com os discípulos até aquele dia, dando um prazo, embora esse dia ele não diga quando, né? E esse dia, essa frase, até aquele dia, cria um intervalo entre a cruz e a consumação, onde a igreja, ela irá desfrutar a plenitude da alegria. Até lá, ela vive o já e o ainda não. Ela já desfruta das bênçãos, ela já contempla no seu Salvador, no seu Redentor, Cristo Jesus, que estava prestes a cumprir isso, o perdão de seus pecados, mas ainda lida com o pecado, ela ainda sofre, ela ainda é uma igreja, precisa ser uma igreja perseverante. Portanto, quando no presente nós nos reunimos e participamos da ceia, como um memorial do que foi feito por Cristo Jesus no passado, nós estamos fazendo isso também em antecipação da ceia escatológica do futuro que o Senhor tem reservado. Que ceia é essa? Jesus fala dessa ceia escatológica para os seus discípulos de maneira não muito clara. Nós vamos encontrar algo mais esclarecedor já em Apocalipse. Não fica muito claro por que Jesus decidiu se abster de beber vinho até determinado momento. Não é explicado aqui, em nenhum dos evangelhos ele vai ter essa explicação para os seus discípulos. Mas o hei de beber novo convosco traz ou provoca fé, confiança, esperança e aponta para a comunhão futura, naquilo que lá em Apocalipse vai ser descrito como a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9, que diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É quando a noiva, que é a igreja preparada, redimida e perseverante, se encontrará com o noivo, e ali sim, mais uma vez, a celebração e essa união plena do noivo com a noiva. Isso representa que ele também ressuscitaria. Ele não seria vencido pela cruz ou pela morte. Ele ressuscitaria dos mortos, e que a sua ressurreição ou a sua participação nas bodas do Cordeiro, naquele dia que só Deus o Pai conhece, que dia é esse, traria essa certeza de que ele não seria vencido pela morte e deixado na sepultura. Isso também representa a perseverança que a igreja precisa ter, a perseverança dos santos na caminhada, na lida, na fé, como também isso aponta para a garantia e a certeza de que um dia nós receberemos a plenitude da alegria, a glorificação aguardada para este corpo restaurado plenamente e dedicado única e exclusivamente ao Senhor. E como isso seria feito? Jesus fala de seu papel como mediador da nova aliança, quando ele diz que ele o dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Essa expressão aqui, no reino de meu Pai, ele está reafirmando o seu papel como aquele que inaugura, administra e consumará o reino que Deus o Pai o deu a ele para que conquistasse, para que vencesse e para que assumisse como um rei. Esse reino é a igreja do Senhor. É onde o povo eleito gozará da comunhão plena com Deus, o Pai. No versículo 30, em último lugar, Jesus e seus discípulos vão ao Monte das Oliveiras. Veja, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, irmãos, refere-se especificamente ao costume ainda da Páscoa judaica, o costume judaico de cantar e recitar
salmos, principalmente os salmos de Halel, que corresponde ao Salmo 113 ao Salmo 118. Ele era cantado ou recitado durante todo o rito pascual, todo o rito da Páscoa judaica, aquela refeição que eles estavam exatamente fazendo naquele momento. Provavelmente aqui se refere ao Salmo 118, que era cantado no final. Se você abrir aí no Salmo 118, o verso 24, todo o Salmo ele vai dizer essas mesmas verdades, mas o verso 24 ele diz o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. E o verso 29 termina: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente sempre recita esse salmo quando tem alguma conquista, né? Ou quando celebra um aniversário, uma festa. O Senhor Jesus está recitando esse salmo com essa mesma ideia, com esse mesmo ânimo e alegria, mas indo para o Monte das Oliveiras, aonde ali ele seria esmagado, sentiria a dor e o sofrimento, como nós lemos do profeta Isaías, que foi profetizado que ele seria um homem de dores. Jesus, à porta do seu sacrifício, à beira da cruz, ele canta hinos de louvor e confiança, dando a nós e aos seus discípulos um testemunho da sua obediência perfeita e submissão ao plano redentor do Pai. Veja, irmãos, o quão importante quando cantamos e quando louvamos e quando entoamos louvores ao Senhor, mesmo quando o nosso coração está ferido, mesmo quando a nossa mente está cheia das preocupações. Os salmos, esses que são orações, que são cânticos, eles servem para reafirmar a nossa fé no Senhor, para dizer às dores, aos sofrimentos, às tribulações, que continuamos perseverantes e não desistimos, e não temos o desânimo. Cantar o hino marca aqui, nesse contexto dos discípulos, o encerramento da Páscoa e a instituição da nova aliança, porque Jesus termina aquela refeição e se levanta e sai. A antiga celebração cede lugar à ceia do Senhor e a jornada para a cruz se intensifica. Jesus, aqui Mateus ele não vai descrever isso, mas nós lendo os demais evangelhos, os sinóticos e o evangelho de João, nós vamos preenchendo algumas lacunas. Aqui nós temos um momento onde Jesus também ora pelos seus discípulos, João 17. Um momento onde ele consola os seus discípulos, João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Essa é uma frase que, como eu disse para os discípulos, essas palavras não estão ainda muito claras. As coisas estão se encaixando, elas vão se resolvendo à medida que vai se aproximando do momento da entrega de Jesus. Mas este caminho, este lugar que ele estava indo preparar, envolvia já aquele momento, o trilhar até a cruz. É o caminho que Jesus Cristo veio fazer, que ele veio abrir. É a partir deste caminho que ele faz, é que agora, uma vez finalizado o seu sacrifício, e tendo derramado o seu sangue, tendo sido sepultado e ressuscitado dentre os mortos, nós trilhamos esse caminho até o Pai, porque Ele abriu, porque Ele fez, Ele passou primeiro, Ele criou essa ponte, ligando este mundo caído ao mundo celestial, ao mundo de Deus, ligando homens perdidos que agora trilham esse caminho da verdade à vida e recebem a redenção
pelo sangue de Cristo, nessa nova aliança, ligados ao Senhor, reconciliados com Deus. E o Monte das Oliveiras é o lugar onde Jesus experimenta essa dor e esse sofrimento com mais intensidade. E alguns comentaristas vão dizer que até mesmo o que ele sente ali no monte é maior do que o que ele sentiu ali quando os pregos furaram as suas mãos e seus pés. Esse monte, ele era rotineiramente utilizado por Jesus e seus discípulos como um lugar de refúgio. Sair do meio da multidão, descansar depois de um dia de trabalho, de pregação, de viagens. Era utilizado para oração. E agora o Senhor está utilizando para expressar ali a sua dor. Jesus estava buscando comunhão com o Pai nesse monte e um lugar específico chamado Getsêmani, uma vez que a hora de sua prisão estava próxima. Ali Cristo ora, sofre angústias terríveis e reafirma sua submissão e obediência à vontade de Deus, o Pai. Portanto, esse verso 30, que parece ser simples ao dizer que simplesmente tendo cantado o hino saíram para o Monte das Oliveiras, ele diz pelo menos 4 verdades importantes para nós. Mostra a fidelidade de Cristo em meio à sua iminência da cruz. Segundo, marca essa transição da antiga para a nova aliança. Terceiro, demonstra a centralidade do louvor e da fé no coração de Cristo, juntamente com os seus discípulos, e agora para o povo. E terceiro, prepara o cenário para o ato supremo da redenção, que é a entrega do Cordeiro. O que a gente vê aqui, irmãos? Eu trago algumas lições nós podemos extrair dessa passagem relacionada à ceia que o Senhor Jesus vai instituir, porque esta é a nossa Páscoa. Este é o memorial que foi dado ao povo de Deus. Não mais a Páscoa judaica. O rito que nós seguimos agora é aquele da nova aliança. A ceia do Senhor, irmãos, veja, primeiro, ela é dada aqui como um meio de graça. Deus abençoando o seu povo, para que no seu ajuntamento, para nos seus cultos, para no seu momento de adoração, ao participar ou a estar diante da mesa e repetir isso que Jesus Cristo fez, não como um cordeiro e nem derramando sangue, mas com elementos que nos lembram daquilo que já foi feito, é fruto da graça de Deus, nos levando a entender o que Jesus fez. Os sacramentos não são meros símbolos exteriores, mas meios ordinários de graça pelos quais o Espírito Santo fortalece a fé dos eleitos. Portanto, ao participar da ceia, não apenas lembramos da morte de Cristo, mas também da sua ressurreição, e pela fé somos nutridos espiritualmente e renovados na esperança. Ele vai dizer que isso deveria ser feito até que Ele venha. É um meio eficaz pelo qual Deus comunica Cristo e os benefícios da redenção aos crentes. Ele está anunciando a morte. Ele está lembrando que a morte não venceu o nosso Redentor. Ele venceu a morte e ressurgiu dentre os mortos. Cada vez que participamos da ceia, nós renovamos nossa esperança na volta de Cristo e na restauração plena de todas as coisas. E nesse dia, nas bodas do Cordeiro, cantaremos, quem sabe mais uma vez, estes salmos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Portanto, você que um dia professou sua fé, recebeu o batismo como sinal da aliança e participante agora do povo de Deus, você é chamado a participar da ceia do Senhor, porque a ceia foi estabelecida para os discípulos, e ali estava a igreja do Senhor, nascendo a igreja do Senhor. Nós vemos aqui também a centralidade de Cristo
nessa nova aliança que é estabelecida, porque o texto ele vai evidenciar que Cristo é o centro da nova aliança, o seu corpo partido e sangue derramado são a base da reconciliação entre Deus e os homens. Veja que Jesus não pede para os seus discípulos, mais uma vez, ano após ano, procurar um cordeiro. Ele diz que aqui está o pão, que é o meu corpo, aqui está o cálice, o vinho, que é o meu sangue. Façam isto em memória de mim. Nossa comunhão com Deus, ela não depende das obras ou méritos, mas exclusivamente do sacrifício que Cristo fez, que é suficiente para nossas vidas. Por isso, o chamado é para que nós venhamos viver e adorar, consciente de que estamos ligados a Deus. A ceia nos lembra disso. O culto, quando esse sacramento ele é apresentado e ele é compartilhado, e os irmãos conscientes das verdades por trás desses elementos e por aquilo que nos une, participam eficazmente desse banquete, dessa mesa da comunhão. As nossas mentes são levadas àquilo que o nosso Redentor fez. E num ato de fé, esperança e adoração centrada em Cristo Jesus, nós somos sustentados pela graça soberana de Deus e renovados até que Ele venha. Mas aí, meus irmãos, a ceia, ela é dada por Cristo como um memorial do seu sacrifício redentor e não como uma repetição sacrificial. Nós recebemos a ceia do Senhor como um sacramento em memória do sacrifício já realizado por meio de Jesus Cristo. E aí, por ser um sacramento em memória de Cristo, nós participamos da ceia de maneira espiritual, porque Ele se faz presente no povo, na igreja. Ou seja, os elementos da ceia, o pão e o vinho, são recebidos pela igreja de maneira espiritual no que diz respeito ao seu significado. Não é o corpo de Cristo, pois Cristo está presente não nestes elementos. Não é o sangue de Cristo, porque Ele não está presente no vinho, mas na igreja devida e espiritualmente preparada para tal. De que maneira? Quando, pela pregação da palavra, eles são chamados, e há a conversão, e há a profissão de fé, e há o batismo. Mateus 28 termina descrevendo exatamente isso, quando Jesus diz para os discípulos fazer outros discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles deveriam fazer isso pela pregação da palavra, ensinando-os todas as coisas, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É Marcos 16,15 que vai dizer que eles deveriam fazer isso, pregando o Evangelho a toda criatura. Eu não sei se os irmãos lembram, mas nesse período de Covid, onde muita coisa foi impedida de a gente fazer, de ter os cultos públicos, ter as nossas reuniões, muitas igrejas fizeram aí também, extrapolaram, né? Fizeram aí algumas coisas online, né? O batismo online, a ceia online, e estas coisas nos preocupam, porque o rito que o Senhor deu, o Senhor Jesus Cristo, para que fosse feito, Ele não diz que a gente deveria fazer discípulos e os discípulos se batizarem. Eles deveriam ser batizados por meio dos apóstolos, e os apóstolos agora na igreja por meio dos presbíteros, os presbíteros tanto da docência como os pastores, como também aqueles que administram e regem o trabalho da igreja. E a igreja, ela foi fundamentada, está alicerçada neste fundamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Portanto, a igreja, ela participa desses elementos quando devidamente administrado, quando devidamente explicado, quando devidamente aplicado.
a ceia e o batismo. E aí, meus irmãos, ela não pode ser negligenciada pelos crentes em Jesus. E isso, infelizmente, tem sido rotineiro. Quando os crentes negligenciam já o dia do Senhor como um momento de culto, um momento onde nós reservamos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Muitos também têm avançado, até negligenciado o dia onde nós estamos diante da ceia, da mesa do Senhor, onde nós somos mais diretamente e de maneira mais íntima confrontados e chamados, exortados a nos voltar para Deus. Se a ceia é um sacramento de Deus dado à igreja como um memorial da morte, da ressurreição e uma promessa da vinda de Jesus Cristo, então ela deve ser celebrada para a renovação da fé, para a comunhão e esperança dos crentes em Jesus. Há quem diga que no primeiro século a ceia ela era ministrada todos os dias. Atos, nas primeiras passagens, dá a ideia de que a igreja ela se reunia de casa em casa e partia o pão. Alguns entendem que ali eles, todas as vezes que se reuniam e meditavam e adoravam Deus, eles celebravam a ceia. Outros vão dizer que não, só no dia do Senhor. Então todos os domingos, quando eles se reuniam, aquele era um domingo onde eles celebravam e meditavam e refletiam sobre aqueles elementos que foi dado. Na Reforma Protestante, é Calvino em quem vem defender a ideia de que a ceia deveria ser administrada e ministrada todos os cultos, todos os domingos, todo dia do Senhor deveria ser celebrada a ceia. Inclusive algumas igrejas reformadas fazem isso. Se você visitar aí alguns lugares, igrejas que seguem essa linha, todo culto a mesa está posta, os elementos estão ali, e existe um momento no culto onde é reservado para ser entregue e participar da ceia. Mas houve também junto com isso uma outra refeição que acompanhava, e a coisa começou a ficar banal, e a ideia de fazer todo dia, ou todo domingo, ou todo culto, ela foi deixando de lado, porque as pessoas começaram a banalizar, começaram a perder a essência daquele momento. A liturgia começou a ficar em desordem. E já ainda na época da Reforma, havia aqueles que defendiam a ceia pelo menos 4 vezes ao ano, de 3 em 3 meses. Outros entenderam, não, vai ficar muito longe, vamos fazer a cada 15 dias, ou uma vez por mês. O ponto é que a Bíblia não vai dizer quando ou quantas vezes deve ser feito isso, só diz que é até que Ele venha. E aí vai de igreja para igreja, de conselho para conselho. Nós seguimos aquilo que é mais tradicional, que é uma vez ao mês. E aí, meus irmãos, é onde eu quero chegar, é uma vez ao mês. Nós temos aí outros 29 dias para nos preparar, para nos antecipar, nos preocupar com a nossa vida, nos voltar para Deus, se envolver na comunhão, no culto, na adoração, para quando esse dia chegar, nós tenhamos em mente as bodas do Cordeiro, quando Cristo virá e nós nos uniremos a Ele e celebraremos essa grande festa, que ainda não aconteceu, mas já desfrutamos nesse um dia do mês. E é triste quando a gente vê que muitos negligenciam. A ceia ela não pode ser negligenciada, meus irmãos. Jesus Cristo entregou para o seu povo, entregou para os discípulos. Ela deve ser celebrada para a renovação da fé, para a comunhão e esperança dos crentes em Jesus. Ela não pode ser banalizada pela igreja, servindo sem critérios e participando sem discernir o corpo, pois nos foi dada para em comunhão com os santos, os irmãos da fé, aqueles que professam a mesma fé,
ela foi dada para fortalecer a nossa unidade e a edificação até que Cristo venha. Ela não pode ser abandonada, porque nos foi dada como um memorial até que Ele venha. Você que tem negligenciado este momento importante, você está dizendo para o Senhor que não dá importância para o que Ele fez e que Ele apresentou aos discípulos, quando disse: isto é o meu corpo. Você está entendendo o que eu vou fazer com você, por você? Eu vou dar a minha vida por você. Todas as vezes que você negligencia e deixa as coisas deste mundo, o pecado, a indiferença, a falta de comunhão, a falta de temor, te afastar da mesa, da ceia, da comunhão, da adoração, você está dizendo: Senhor, eu não tenho nenhum interesse nesse sangue que me purifica. O Senhor Jesus, Ele entrega aos seus discípulos. Ele diz que esse sangue foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Se você não tem interesse nisso, é porque a sua vida continua no pecado. Você continua com trevas no seu coração de maneira tal ao ponto de negligenciar aquilo que foi feito, ou que aquilo que aponta para o que foi feito pela igreja. Não negligencie isso. Por fim, a ceia era um lembrete de que Cristo deu a sua vida para a remissão de pecados e reconciliação dos perdidos. Ela nos leva a reconhecer isso. Ela é o Evangelho representado. Se existe alguma representação na igreja ainda nos nossos dias, é por meio desse sacramento. É a demonstração do amor do Pai por meio de seu Filho. Ela é o convite à plena comunhão dos santos e à renovação da fé dos que têm esperança. Sempre que nós viemos ao culto e neste culto pudermos participar da mesa do Senhor, nós estamos dizendo isto. Nós estamos confiando a nossa vida àquele que nos redimiu. Nós estamos crendo no Evangelho que é poder de Deus. Nós estamos sendo alvos do amor do Pai por meio de seu Filho que entregou a sua vida. Nós estamos dizendo sim e atendendo e respondendo positivamente à santa convocação de Deus ao seu povo para a comunhão dos santos, para a renovação da nossa fé e para alimentar a nossa esperança de que um dia nosso Redentor virá, e quando vier, estaremos lá, perseverantes, para celebrar e bendizer o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, o Cordeiro, ele veio, e ele cumpriu toda a Páscoa, e ao cumprir toda a Páscoa, todo o rito que apontava para uma obra melhor e maior, ele agora entregou ao seu povo o rito da ceia, não como um rito a ser repetido de maneira sacrificial, mas como um memorial. E nós espiritualmente, unidos a Cristo, participamos dela até que Ele venha. Essa é a verdade de Deus para nossas vidas. Que você que é crente no Senhor Jesus Cristo, um dia professou sua fé, recebeu o sinal do pacto, não negligencie isso. Sempre que a Páscoa se aproximar, lembre-se do que ela significa agora, na nova aliança, a ceia do Senhor. Nós não celebramos a Páscoa cristã apenas no mês de abril, mas todos os meses, no primeiro domingo do mês, quando a ceia ela é ministrada e administrada. Vamos colocar em pé?